parte do século XIX, o município de Sumidouro fazia parte de Nova Friburgo. Tratava-se da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer. Em Sumidouro, foram localizadas essas pedras polidas atribuídas aos indígenas, onde têm sido realizadas escavações arqueológicas pelo Instituto de Arqueologia Brasileira. O historiador Leonardo Iório nos revela o registro da presença indígena na fazenda do Paredão, em Sumidouro. Havia o problema, por exemplo, dos índios, que às vezes algumas pequenas tribos, elas se localizavam na sua terra e a maneira de colocá-los para fora era a bala. E nesse documento que você tem, desse manuscrito da Fazenda do Paredão, você tem relatos de indígenas ocupando terras? Tem relatos de correria de índios, eventualmente, né? Quando os índios passavam. Então eles tinham uma visão extremamente ruim do índio, porque era predatória para a produção, então o objetivo era reunir os fazendeiros locais e expulsá-los de preferência para o interior, lá para Minas Gerais. Era uma preocupação ainda, embora nos pareça hoje o indigenato uma coisa tão distante, naquele tempo não era muito comum, mas eventualmente acontecia. De aparecer tribos eu acredito, ali não me diz quantos, eu nunca tive noção de quantos, mas acredito que tribos pequenas, né, que de passagem ficavam ali assentados na terra durante um tempo. Mas para que eles não causassem problemas, se reuniam e os expulsavam com crianças, o que fosse, para o interior de Minas, e até se dizia, e que de Minas eles resolvam e levem mais para o interior do país. É porque o índio ele tem essa coisa da coleta, né? Por onde ele vai, ele para, ele é nômade, né? Ele faz a coleta, deveria pegar as coisas da fazenda e depois, de alguma forma causava ali prejuízo, exatamente. Eles se referem como aos índios? Em relação a tribos ou chamam de indígenas? Eu não me lembro de tribo, não. Eu me lembro de índio e me lembro muito dessa expressão, correria de índios. Correria de índios. Porque a correria, eu não sei se é porque a correria acontecia na hora que eles eram expulsos ou porque a correria no sentido de que eles ficavam percorrendo talvez a região, né? E aliás, nesse ponto, eu me lembro inclusive de alguns relatos também nesse livro de menções a cemitérios indígenas naquela região da Conceição, da freguesia nacional da Conceição do Paquequer. Cemitérios indígenas, a presença ainda de cemitérios ali em determinados locais, ali acho que até falam em locais no alto de morros, não me recordo. Então ainda havia essa presença do indigenato de uma certa maneira. Na Fazenda Santa Inês, em Paraíso do Tobias, segundo distrito do município de Miracema, foi localizado em 2011 um sítio arqueológico na superfície rochosa de um córrego. Foram identificadas marcas de polimento e de amolação no local. Provavelmente estas marcas estão relacionadas à fabricação de machados líticos. Ao que tudo indica, pertencia à população indígena Puri. Em Nova Friburgo, entrevistamos Vilma Cunha Dias, que descende da etnia Puri, nascida no município de Sumidouro. Vilma, você é descendente de Puri, da tribo Puri. Você nasceu em Sumidouro. A sua avó, né, que era Puri. Conta um pouquinho dela. Como é que foi sua relação com a sua avó? O que ela tinha? O que você se lembra? De um comportamento, alguma atitude dela que seja diferente, né? Entre aspas, do homem branco, né? Porque eu estava acostumada a chegar perto dela, falar com a minha avó, porque ela é minha avó e eu sempre fui muito falante. Aí ela, quando não queria mais falar, ela batia na minha perna e falou assim, sai daqui, sai.
Aí eu saí do quarto dela. Ela só ficava no quarto. A linguagem dela, ela falava como? Era difícil, Eu entendia porque eu estava acostumada a ela falar comigo. Aí eu entendia, mas é tanto que as outras não conversavam com ela, só eu. E como é que era? Você sabe dizer mais ou menos? Você se lembra de palavras que ela falava, que você achava assim estranho? Engraçado, não posso dizer porque eu não achava nada estranho nela. Acho que eu entendia ela bem. Mas você não lembra assim de, por exemplo, como ela te chamava, na hora de chamar atenção, na hora de se referir a alguma situação, ela usava assim uma coisa, você se lembra assim de alguma coisa? Não, ela era calada. Ela foi lá para casa para ficar com o papai só 15 dias. Ela tinha 2 filhas lá no Rio de Janeiro, que eu nunca vi na vida. Sabe? Quando eles vieram, quando esse meu avô veio de Portugal para Brasil, ele foi para o lado dessa tribo que ele gostava de Ela fazer. se casou com um português? Ela se casou nas coisas dela, porque casamento de índio eu não sei. Eu sei que era Sim, mas o seu avô era português, você falou? português, Que veio de lá de Portugal. Madeiras. Da Ilha da Madeira? Isso. Tá. Ele veio para o Brasil e ele se estabeleceu em Sumido. Como é que ele conheceu a sua avó? Não, ele conheceu minha avó lá na tribo dela, que era lá, agora o lugar que eu me lembro, porque eu era muito pequena, né? O lugar da tribo Puri. Isso eu não sei onde é. Você não sabe dizer onde? Não sei onde. Mas tem muita gente que conhece. Tá, então ele veio para o Brasil, ele acabou conhecendo a sua avó no aldeamento. Ele veio mesmo ele era... Isso foi mais ou menos, só para a gente situar, foi mais ou menos em que ano? Porque o seu pai tem, hoje, ela teve 3 filhos, né? 2 filhas e um filho. E seu pai, você nasceu em que ano? Papai é de 1892, parece. Seu pai, nascimento? Morreu com 94. Ah, tá. Assim mesmo porque mamãe morreu primeiro, e ele ficou tão saudoso que eu chegava e falava assim. Você nasceu em que ano, Vilma? Eu nasci em 35. 35, tá certo. Então vamos situar aqui mais ou menos o seu avô, conheceu a sua avó. A gente não falou ainda o nome dela. Qual o nome dela? Minha avó eu chamava de Veneranda. Veneranda, né? Tá certo. Então o seu avô conheceu sua avó no final do século XIX, né? No aldeamento, e ele acabou conhecendo ela e se casou com ela. Tiveram 3 filhos. O que você pode falar mais da sua infância com a sua avó? O que você lembra dela? Você falou que ela era quieta, ela falava pouco? Não, ela era muito calada, porque ela não sabia muito português. Ah, entendi. Então, ela ficava quieta. Tá? E só falava comigo porque eu sempre fui muito metida, né? Eu sempre gostei de saber as coisas. Então, eu falava com ela. Aí, quando ela enjoava de eu falar com ela, que eu falava uma opção de coisa que eu não me lembro, né? Ela falava assim, sai. Eu já sabia que eu tinha que sair de pé dela. Não queria mais conversar. Não queria mais. Quer dizer, com relação então ao comportamento dela, ela era uma pessoa quieta porque ela tinha esse problema da comunicação, né? Eu acho que sim, porque as outras minhas irmãs, elas tinham 5 depois de mim. Então, elas não iam perto dela. Primeiro que todas trabalhavam. Entendi. Agora, com relação à comida, você se lembra que a sua avó fazia alguma coisa diferente para você? Ela não cozinhava, não. Ela, quando foi ficar com o papai, ela já estava idosa, não era nova. Então, ela não cozinhava. Agora, o papai, ela dava aipim, essas coisas de índio mesmo, que ele sabia, né? Que ela gostava. Então, ela foi morar com o seu pai? Foi morar, não, ela ficou 15 dias só, depois voltou para eles lá. Porque ela não perdeu o marido, não, o marido estava lá. Ela veio, só ficou 15 dias e voltou para as filhas.
Lá eles tinham uma lavoura de laranja. Lá onde? Lá no Rio de Janeiro. É que era assim. Agora, Vilma, em que momento você soube da sua vida que você era descendente de índio? Ué, quando eu era pequena, eu tinha uns 8 anos, mais ou menos. Nem 8, acho que eu não tinha. Seu pai falava, você é descendente de índio? Não, ele falava assim, a sua avó é índia, da tribo Puri. Só que você não fala com ninguém. Mandava não falar com ninguém. Tá? E eu obedecia, porque eu era muito obediente. Então, seu pai pedia para não falar? Não falar com ninguém. Eu não sei se é por isso que as outras não sabiam, porque ele falava muito, era comigo. E você tem uma irmã que tinha o apelido de Puri? É Claudete. Claudete, até hoje ela é viva. E as outras já morreram. Porque você falou comigo que ela parecia bem com... Não, ela tinha a cara mesmo da avó. Da avó, puxou a avó, né? É, olhar assim, você é cara de índia. A cara de índia. Cara de índia. Só tinha um corpo excepcional, lindo o corpo dela. Não sei se era de índio. Não sei o que. Cabelos também. Cabelo dela, tudo era de índio. Então, pela semelhança da sua irmã, né, com a avó, ela tinha um apelido de Puri. É, e a gente fala, e sempre falava com ela, sai daí, Puri, quando ela fazia as coisas que me interessavam. Sai, Puri! Assim, igual a avó fazia comigo. Ai. E você, Vilma, como é que você trabalhou com essa sua identidade com relação aos índios? Você tinha mais curiosidade de conhecer sobre a história dos índios da sua região, de um modo geral? Não, minha filha, eu fui até catequista. Religião minha católica, apostólica e brasileira, porque não sou romano. Tá, mas eu digo assim, com relação à cultura indígena, você se preocupou em saber mais por essa questão da identidade? Ou para você não? Aí, minha filha, eu estudei muito, né? Então, eu sempre fui muito aplicada para estudo. Eu sempre era primeira aluna, porque eu tinha uma coisa que ninguém sabia, mas eu tinha memória fotográfica. Ô Vilma, você sabendo então que sua avó era da tribo Puri, você passou isso para os seus filhos? Não passei não, porque meu pai pediu para não falar nisso, aí eu esqueci. Você nunca chegou para sua filha e falou, você é descendente de uma Puri? Nunca falou com a sua filha? Desde o momento que seu pai pediu para não falar que você era descendente... Fiquei só para mim, porque... Ô, Vilma, a gente sabe que o Sumidouro teve uma presença marcante de tribo Puri. Provavelmente o seu avô conheceu sua avó nessa região do Sumidouro? Eu acho que porque eles sempre falam, papai não dizia, eu sei que depois o meu avô foi para o Rio. Tem uma presença marcante de Puri. Então, possivelmente, ele conheceu a sua avó lá. Ou seja, no final do século XIX, a gente ainda tinha nessa região algum aldeamento, alguma coisa Tinha sim, mas eu, por exemplo... Você não tem certeza de onde exatamente o seu avô conheceu a sua avó. Onde ela estava? Você não sabe ela estava na tribo mesmo, agora sim, a tribo eu não sei onde é. Papai nunca falou. A gente vai imaginar que fosse mesmo em Sumidouro. Porque ele foi fazer... Ele era... Como é que a gente chama a palavra? Ex-braviador, não é? Ex-bravador. Ex-bravador. Ele não pegou sua avó a laço, não? A laço. Porque era comum, né? Foi a laço. Então pai conta essa história. Comigo. Como é que foi que conta? Como é que se fala na família? Que ele foi na tribo? Eles não deixavam a gente falar nada. Não, mas eu falei, você afirmou que sim, que ele pegou ela a laço na ele falava que ele casou com ela, mas pegou ela a laço. Só isso que ele falava, mais nada. Papai, não é que ele tinha vergonha, não. Acho que o pai dele devia falar, não fala com ninguém. Porque, já pensou, de repente, naquele tempo, prendia a pessoa, né? Eu tenho a impressão, quando ele foi para o Rio, para fazer dinheiro, porque lá ele via lá na tribo, né? Eu acho que ele começou a trabalhar na lavoura, porque ele veio de Portugal, ele era lavorista, eu acho. Da Ilha da Madeira, né?
Saía da Marinha. Então, aí que ele conseguiu, né? Porque todo mundo chegava no Brasil de fora, fazia dinheiro. Só o brasileiro que era duro, não sabia, não fazia nada. Né? Hanjo ha 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 ha. Hanjo ha ha. Hanjo ha. Hanjo ha ha. Hanjo ha 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 ha. Hanjo ha ha ha. Hanjo ha 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 ha. Hanjo ha ha ha. Hanjo ha ha ha.